O pior acaba de acontecer. O que todos temiam acabou de ser reportado. A Rússia supostamente atingiu a Polônia, que é membro da OTAN, desencadeando um frenesi sobre o mecanismo de defesa mútua da Aliança Ocidental, conhecido como o artigo 5º. O que é esse artigo 5º? E esse episódio pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, já que um membro da OTAN foi supostamente atacado pela Rússia. Konnichiwa, Rutan Kami Inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um pouco desse episódio e o que o mundo pode esperar a partir de agora. E faz tempo que eu estou avisando isso aqui. Será que agora é o início da Terceira Guerra Mundial? O que é o artigo 5º? Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, me permita convidar você para fazer parte da família, se inscreva, ativa o sininho, comentário ajuda muito no engajamento, manda o link do vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, manda para pelo menos um amigo, se você considerar a informação relevante, que já ajuda bastante, tá bom? Para aqui só um minutinho, é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e um like, pessoal, é muito importante, mas não deixa só o like não, comentário também. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que é o artigo 5º, que é o documento fundador da OTAN. Ele diz que qualquer ataque a um membro da OTAN na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todos eles. É o famoso mexeu com um, mexeu com todos. Ou seja, é como mexer em um vespeiro. Uma vez que um membro da OTAN invoca o princípio de autodefesa coletivo sobre o tratado, a OTAN pode vir em sua defesa com as ações que julgar necessárias, incluindo também o uso de força armada para poder restaurar ou manter a segurança da área do Atlântico Norte. Mas e aí, Rutan? Cai o míssil da Rússia lá na Polônia. A OTAN vai ter que intervir. A OTAN vai ter que acionar o artigo 5º, porque é um membro da OTAN que foi afetado. Calma, pera lá. Não é porque o artigo 5º fala isso que significa que qualquer ataque a um membro da OTAN vai desencadear automaticamente um estado de guerra. Calma, não é por aí. A situação é preocupante. Quem me conhece sabe que eu sou muito pessimista em relação ao que está acontecendo no mundo e com toda a guerra. Mas eu não estou aqui para vender susto para vocês. Nós temos que também olhar o outro lado da situação. Veja bem, o artigo 5º não é exatamente um mecanismo de gatilho. Isso não significa que depois desses mísseis russos aí, se forem comprovados, ter caído ali na Polônia, que amanhã ou nessa madrugada todos os países da OTAN vão responder com uma invasão militar total da Rússia. Até porque existem outras opções. Para quem não sabe, para quem não entende ou para quem acompanha canais aí que são vendedores de susto, a natureza diplomática de uma invocação do artigo 5, ela é intencional. Porque ele permite à aliança a pausa necessária e o kit de ferramentas diplomáticas para responder a uma agressão que aconteça a um dos seus membros em seus próprios termos. Por exemplo, se você pensar sobre isso, se é um mecanismo de gatilho, né, você deu à Rússia todo o controle do campo de batalha. Se você for lá agora com a OTAN e responder com ataque militar, etc., porque um míssil caiu na Polônia, a mensagem que Putin vai estar recebendo é que a Rússia decide quando e quando não há guerra, quando há e quando não há, quando tem ou quando não tem guerra. A Rússia acaba decidindo se a OTAN vai se envolver ou não. Então não é assim. Quem tem o controle da situação é a OTAN, quando ela para discutir o que acaba de acontecer, e não quando ela vai imediatamente e decide fazer ali uma resposta armada. Claro que depende de situação para situação. E nesse caso da Polônia, ainda precisa ser investigado se foi intencional, se não foi, pode ter sido um acidente. Calma aí que a gente já chega lá. De qualquer forma, né, a OTAN tem agências sobre as quais essas ações são discutidas. O artigo 5 é uma ferramenta diplomática incrivelmente poderosa, diferente do que as pessoas pensam, não serve somente para fazer uma resposta bélica. Portanto, esse artigo ele oferece
opções para uma resposta e não uma resposta já pronta. Isso que o artigo 5º faz. Ele dá opções e não uma declaração de guerra. O ataque com mísseis russos em questão, ele ocorreu em meio a uma barragem contra a infraestrutura de energia da Ucrânia. O primeiro-ministro polonês, inclusive, agora mesmo, ele convocou uma reunião em seu gabinete de segurança para poder estudar as explosões que aconteceram perto da fronteira ucraniana. Outra coisa, meus amigos, a Moldávia, que é um país pequeno, espremido ali entre a Ucrânia e a Romênia, relatou apagões generalizados como resultados do ataque. Mas nenhum ataque direto em seu território. E detalhe, a Moldávia não é membro da OTAN, mas mantém relações amistosas com a aliança. Dado o ataque em seu solo, a Polônia terá primeiro que investigar por que os mísseis russos ultrapassaram a Ucrânia. É bem possível, inclusive, que eles estivessem atacando a Ucrânia o máximo que podiam, e aí caiu lá por acidente, por algum erro de cálculo. O contrário também pode ter acontecido, obviamente, mas quem está acompanhando essa guerra de perto, meus amigos, percebe que os militares da Rússia, eles não são sempre tão precisos. Mas o ataque também pode ser uma provocação direta ou apenas um teste russo para ver como a OTAN vai reagir. A Rússia pode ter fingido um acidente para ver qual será a reação da OTAN. De qualquer forma, meus amigos, o primeiro passo é descobrir por que isso aconteceu e descobrir se é uma salva inicial ou um teste por parte da Rússia e então calibrar uma resposta a essa situação. Até porque Xi Jinping se encontrou agora com Joe Biden no G20 e os russos podem não ter gostado muito disso, principalmente do tom da conversa. De qualquer forma, tem outra coisa também. O artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte diz que os membros da OTAN vão estudar coletivamente se a segurança ou o território de um membro específico está sendo ameaçado ou não. Ou seja, antes de ir para o artigo 5, eles vão primeiro colocar em prática o artigo 4. Quer o ataque do míssil tenha sido um acidente, um ataque mesmo direto ou apenas um teste, né, uma pirraça do Putin, ele pode se tornar a segunda invocação do artigo 5 na história da OTAN. A primeira, para quem não se recorda, aconteceu em 12 de janeiro de 2001, quando o então secretário-geral da OTAN, George Robertson, ele informou às Nações Unidas na época que os aliados da OTAN viriam em defesa dos Estados Unidos logo após os ataques do 11 de setembro. Essa invocação do artigo 5 levou a uma série de ações, desde o compartilhamento de inteligência até ações diplomáticas e ações militares diretas, todas, vale lembrar, empreendidas como resposta ao ataque terrorista. Então os Estados Unidos não declarou uma guerra mundial, a OTAN não declarou uma guerra mundial a partir do 11 de setembro. Uma invocação polonesa, a OTAN, no caso, estaria livre para projetar sua própria resposta coletiva, seja ela diplomática, econômica, sanções, etc., ou então militar, sob a égide do princípio de autodefesa coletiva permitida pela Carta das Nações Unidas e pelos próprios princípios da OTAN, que vai avaliar a situação. De qualquer forma, nós sim estamos em uma situação delicada e nenhuma hipótese pode ser descartada. Mas, como eu falei, eu não estou aqui para vender susto, eu vim aqui passar a realidade para vocês. Como eu disse em um vídeo anterior, há uma possibilidade muito grande do Putin usar armas nucleares táticas, sim, em território ucraniano. E as pessoas acham que o Putin está blefando. Da mesma forma, agora eu acho que as pessoas podem estar apavoradas à toa, achando que esses mísseis que caíram lá na Polônia pode desencadear a partir de agora a Terceira Guerra Mundial. Calma. Tem duas coisas que vão desencadear a Terceira Guerra Mundial se acontecerem nesse cenário que nós estamos vendo. Primeiro, é quando vocês verem Estados Unidos e Rússia um atirando no outro, como o próprio Joe Biden descreveu. Isso não vai acontecer sem que uma guerra propriamente declarada aconteça.
ou então se a Rússia usar armas nucleares. Isso aí é a gota d'água. Não vai ter reunião para pensar o que vai fazer. Ah, vamos aplicar sanções. Não, não vai ter isso. Vai ter resposta bélica à altura. E aí, meus amigos, que Deus nos guarde.